Olá, tudo bem? Nós vamos fazer um estudo hoje que vai unir aí os meus dois mundos, né? O mundo de profecias e o mundo de empreendedorismo. E aí, por isso que nós temos dois canais, né? O canal asprofecias.com.br, que nós tratamos só sobre profecias bíblicas e outros assuntos a nível de religiosidade, né? E nós temos também o canal do Mais Sucesso, que é um canal sobre empreendedorismo, negócios, oportunidades e tudo que tem a ver com a questão de negócios e alguns conceitos. Hoje eu vou falar dos dois. Mas, pera, você vai falar sobre negócios no sábado. Vamos lá, vamos começar. Não é a questão de negócios no sábado. Eu vou trazer aqui alguns conceitos que nós precisamos nos ater e pensar e realmente avaliarmos. Eu preguei já esse sermão em algumas igrejas. Recentemente, uma outra igreja também me convidou e eu preguei esse sermão. E aí você vai entender o que eu estou falando, né? É empreendedorismo à luz da Bíblia. O que a Bíblia nos ensina a nível de empreendedorismo, essa que é a questão. Então, vamos para a tela aqui para a gente começar. Então, deixa eu ativar só o meu PowerPoint. Para a gente poder trabalhar com ele aqui. Bom, empreendedorismo à luz da Bíblia. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é o seguinte, vamos lá. A história de Israel, como povo, foi isolado. Eles tiveram que aprender a produzir e trabalhar e se conectar para si mesmo, né? E essa aqui foi a Guerra dos 6 Dias, uma guerra em que, quando Israel foi denominado como nação em 48, em 67, os povos árabes, numa revolta, se organizaram para destruir Israel. Destruir realmente, invadir e destruir Israel. E Israel se antecipou e conseguiu destruir as forças armadas das nações que iriam atacar. Em 6 dias ele destruiu principalmente toda a área da aeronáutica desses países que se uniram. Cara. Israel foi isolado como povo. Isso não foi agora, em 67. Isso desde que Israel se tornou povo. Israel teve que batalhar por si só, porque havia nações que estavam tentando destruir Israel. O retorno de Israel do Egito para Canaã não foi um retorno pacífico e nem é uma convivência pacífica. Isso demonstra, por exemplo, pelas necessidades, pelos problemas que temos hoje. E um detalhe interessante é que aquilo que aconteceu com Israel como nação, de ser isolada do mundo, de ter que aprender a cuidar de si mesmo, vai acontecer também conosco, na nossa época. Por quê? Porque a nossa crença vai contra a crença mundial, a crença de todas as pessoas. Nós guardamos, por exemplo, os mandamentos de Deus, porque nós guardamos no sábado, que vai contra toda a filosofia lá fora. E existem várias profecias em relação a isso, e eu vou mostrar o porquê disso aí. Aí nosso povo tem que aprender, então, a se autossustentar, porque haverá um momento que não haverá emprego, haverá um momento que os negócios vão ter dificuldades, você não vai conseguir negociar lá fora. São profecias que existem. E eu quero pegar um pouco sobre isso aqui. Então, o brasileiro, o nosso povo tem que aprender também que ele será isolado, tá? E aí só há uma saída. Em 2006, a Rede Novo Tempo veio para Jacareí, eu fui para a TV Novo Tempo para apresentar o programa de profecias, que você encontra lá no asprofecias.com.br. Você tem lá o programa de profecias, que é o Armagedon. E em 2007, nós fomos convidados para fazer um programa como consultor, né? Sou consultor, fazer um programa sobre os empresários, um programa que falava sobre essa questão do empresariado, da necessidade do nosso povo se conhecer. E é um detalhe, nós montamos aqui um programa, Mais Sucesso. Esse aqui é um jantar dos empresários, tinha mais ou menos 90 empresários que não se conheciam, alguns não se conheciam, tinham negócio que não se conheciam. Por quê? Porque quando nós vamos à igreja no sábado, nós não vamos lá para distribuir panfleto e nem folhetar, que é o correto, nós não fazemos isso. Mas isso causa uma outra dificuldade, que se nós fizermos eventos que nem esse, por exemplo, de os empresários se unirem para que eles possam falar e possam aí, no caso, se conhecerem. Então existia, por exemplo, os empresários que usavam o serviço de outras pessoas e outras empresas não adventistas, porque não tinha desconhecimento
de que alguém, na própria igreja, tinha uma empresa que fornecia aquele próprio produto. Então, o Márcio César, ele fundou uma série de programações e de eventos para que houvesse isso entre o nosso povo, que o nosso povo aprendesse a trabalhar e a subsistir, não tão dependente só do externo, mas também para fornecer internamente. Aí houve vários eventos. Esse aqui é o evento que é a Feira de Negócios, são os 4 feiras de negócios, empresários alimentícios, demonstrando seus produtos. O programa Sucesso está aí as 4 feiras de negócios. Qual o intuito disso? Eu tinha um vídeo aqui que eu coloco aqui já. É um vídeo com o pastor Teddy Wilson, em 2012. Entrevistei ele falando da necessidade do nosso povo ter essa característica de se unir nos negócios, de estarem juntos, de buscarem, por exemplo, fazer negócio entre si e não depender tanto dos negócios externos. E falar, esse é o conceito da maçonaria, Fernando. Você é maçom? Eu falei, não sou maçom. Esse é um conceito judaico. É um conceito bíblico, judaico. Tá? Dentro das promoções do meu sucesso, eu criei um curso de empreendedorismo, que é um curso que eu estou oferecendo a todos aqueles que se inscreveram no canal. Você acessa lá, marcias.com.br, e você tem 10 aulas de empreendedorismo com todo o material que nós aprendemos e que nós ensinamos e que nós buscamos e nós pesquisamos entre empresários no Brasil inteiro conceitos de empreendedorismo que você pode aplicar na sua empresa para que você vá bem, tá? Então, marcias.com.br, você acessa o curso gratuitamente, ok? Por quê? Porque a meta era implantar o sistema judaico bíblico de ser próspero. É bíblico. Não é quanto você tem, mas por que você tem. Esse é o ponto. Deus fala, não é o quanto você tem, mas por que você tem o dinheiro? Por que você quer o dinheiro? Onde você vai aplicar o seu dinheiro? Segundo ponto, quantas pessoas você pode favorecer com isso? Notem, é necessário na igreja ter pessoas de posse. É necessário as pessoas terem empresas, porque elas favorecerão outras pessoas que não chegaram nesse patamar de ter empresas. É necessário. O mundo que vivemos hoje ataca muito aqueles que são empresários, dizendo que essa é uma elite, é um pessoal que tem privilégios, mas é necessário. Você imagine o seguinte, um empresário, por exemplo, vou pegar um empresário aqui, Luciano Hang, que é combatido, né? O cara com mais de 20 mil funcionários, esse cara simplesmente deixa de existir, fecha todas as lojas. Você já pensou no impacto disso? Aqueles que atacam e dizem, meu camarada tem uma vida, tem uma vida separada, diferente, porque ele lutou por aquilo. E um detalhe importante, Deus não quer que haja só alguns ou uma ou outra pessoa assim, Deus quer dar bênção a todas as pessoas, desde que elas saibam administrar os seus negócios, tá? Há necessidade de pessoas empreendedoras no meio do povo de Deus, mas que saibam administrar para o Senhor. E esse é um ponto importante. E veja o que tem na passagem bíblica que vamos ler. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês como herança, para que dela tomem posse, eles o abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, seu Deus, e põem em prática todas as leis que hoje eu estou dando a vocês. Isso é uma ordem de Deus, mas é o ponto principal que você vê, para que não haja pobre. Deus deu orientações para que não houvesse pobreza. O Senhor teu Deus te abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestados. Isso é conceito de prosperidade. Você vai ter como emprestar e não pegar emprestados. Você vai ser a fonte de bênção a outras pessoas. É isso que Deus está falando. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados, se fizer a vontade de Deus. E se houver algum israelita pobre em qualquer uma das suas cidades da terra, que o Senhor, seu Deus, está dando,
Não endureça o coração, nem feche a mão para com o seu irmão pobre. São conceitos dentro do Mais Sucesso. Eu entrevistei o Roger, e falando com o Roger, eu perguntei para ele esse conceito, é um conceito judaico, Tzedakah, que é o de favorecer aqueles que fazem parte da comunidade, de favorecer o pobre, de estender a mão para o seu pobre, mas sem avareza. O judeu foi pintado no mundo, principalmente no tempo da Segunda Guerra Mundial, pela propaganda nazista, de sendo avarentos, ratos, doentes, faziam pestes. Não fazia parte de todo um sistema para criar aquela noção, né, e aquele sentimento. Deixa eu ligar de novo ali. Aquele sentimento de repugnância contra o povo judeu. Mas a ordem de Deus ela é essa, para que não haja nenhum pobre. Ao contrário, tenha mão aberta e empreste liberamente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano dos cancelamentos das dívidas, está próximo. Então, eu não quero existir uma norma que Deus colocou de 7 em 7 anos, havia um cancelamento da dívida. Então, Deus alertou, cuidado. Quando estiver próximo do 7º ano, aí o pessoal fechava o ano emprestado porque sabia que a dívida ia ser perdoada. Deus fez planos contra a avareza, mas um ponto principal que eu estou trazendo aqui é que Deus fez plano para que o povo se ajudasse, se fortalecesse, porque eles precisavam aprender a produzir para seu autossustento e daqueles que dependiam deles. O judeu, ele quando nasce, ele vai ser educado a ser empreendedor e não empregado. Eu fui convidado, mais uma vez, para ir para a universidade em Jerusalém, que é uma universidade que ensina empreendedorismo. Eu fui convidado, acabei não podendo ir, algumas questões surgiram, acabei não podendo ir, mas eles são educados, isso faz parte de matéria escolar. Ele ser dono e não um empregado, ele constitui a sua empresa, é colocado no seu íntimo isso, para que ele possam ter bens e favorecer. Há 4 elementos para o sucesso e a honra daqueles que servem a Deus. 4. Primeiro, Deus não manda que tenhamos pequenas aspirações. Os elementos de caráter que tornam o homem bem-sucedido e honrado são o desejo irreprimível de ter algo bem maior. Está no seu cerne querer prosperar. Segundo ponto, vontade indomável. Isso não é arrefecido. E arrefecido também é esse detalhe, né? Depende de um esforço tenaz. Ele sabe que vai ser esforço. Não é cair do céu. É um esforço. Tem que trabalhar em prol daquilo. E a incansável perseverança. Ser perseverante. Eu acabei de ler. Deus não quer que as pessoas tenham pequenas aspirações. Mas elas devem pensar como o seu negócio vai louvar a Deus e favorecer outras pessoas. Comecei falando sobre isso. Esse é um ponto importante. Lembre-se, Deus fez os homens os seus administradores. A propriedade que ele pôs em suas mãos são o meio que ele proveu para a propagação do Evangelho. Aquele que se mostrar em mordomos fiéis, ele confiará maiores bens. Até profetas. Diz o Senhor, aos que me honrarem, eu honrarei. Deus ama ao que dá com alegria. E quando o seu povo de coração grato lhe trazer os seus dons e ofertas, não com tristeza ou por necessidade, sua bênção os acompanhará conforme ele prometeu. Malaquias 3:10. Então veja, Deus fez homens e mulheres. Você vai ouvir muito o termo homens, mas eu estou ampliando homens e mulheres, e não seus homens e mulheres de negócio. Administradores dos seus bens. Para um bem comum. Pregação do Evangelho. Fortalecimento daqueles que necessitam do apoio. É assim que funciona.
No mundo, há muitos que fracassaram nos negócios e são considerados como desonestos, os quais intimamente são fiéis a deixar de alcançar êxito porque não conheciam a escritura mercantil. Vamos traduzir isso aqui. Helen White escreveu isso e conselho a pais, professores e estudantes. O que é? Muitos que fracassaram no negócio e são considerados como desonestos. São aqueles, por exemplo, que têm seu nome no SPC Ceará. Está no SPC Ceará, é um desonesto. Mas não é porque ele é desonesto, porque eles são fiéis, mas eles não tiveram conhecimento. Eles não tiveram o conhecimento para administrar os seus bens. Então, esse assunto ele tem que ser falado. Ele tem que ser conversado. Deus pôs na nossa mão um tesouro. Se não soubermos administrar, nós vamos perdê-lo. Mas um detalhe importante, eu não sei administrar, então o que eu faço? Eu fui convidado por uma reunião numa outra igreja e me convidaram por quê? Porque a pessoa que me convidou, que era presidente de uma das, digamos assim, um dos setores, né, uma dos associações, né, me convidou porque ele viu eu lançando no Mais Sucesso um projeto em que nós transformávamos o programa Mais Sucesso numa faculdade de empreendedorismo. Eu havia fechado cinco convênios com empresas grandes que forneceriam material e tudo mais. E eu falei, bom, nós vamos ter uma faculdade de empreendedorismo. Dois fatos importantes sobre isso. Um deles é que um amigo empresário, consultor, foi no meu programa, falou comigo, foi lá e ele lançou essa faculdade, ele levantou todo o material, nós apoiamos, participamos, e ele juntamente com uma faculdade realmente, e junto com uma das grandes empresas do Brasil na área da aviação, tudo bem? Eles criaram um curso de empreendedorismo, ensinando as pessoas a empreender ou aqueles a administrar os negócios que existiam. Foram um ano de curso aprofundado, com muito material mesmo. Eu tenho guardado o material. E eu havia lançado um projeto no Mais Sucesso. Ele se viu, foi lá falar comigo e nós apoiamos o lançamento dele. Esse outro, que faz parte de uma outra igreja, de uma outra denominação, que já tem uma característica de favorecer os seus empresários, uma igreja tradicional, muito tradicional, antiga, tradicional. Ele me convidou também a conhecer aqui. Eu fui no domingo, no evento dele. A igreja tinha mais ou menos umas 400 pessoas, a maioria empresários. E eu encontrei ali 4 grandes empresários brasileiros, que fazem parte da igreja deles, que eu nem sabia. 4 grandes empresários, e esses empresários estavam repartindo as suas experiências e dando aulas. E o culto daquele momento, ia ter o culto daquele momento, com esses jovens e outros empresários, era sobre isso. Um outro empresário foi no meu programa e me explicou, dessa mesma igreja, me explicou que eles viviam em uma fazenda, ele e a família. Mas ele tinha vontade, com os irmãos, né? Ele tinha vontade de aprender, viajar. E o pai, vendo então a sua vontade, entrou em contato com a igreja arrumou um contato fora do Brasil e ele foi estudar nos Estados Unidos, mas com uma missão. Você vai estudar nos Estados Unidos, você volta para o Brasil e você vai fundar aqui uma escola de inglês. E ele fundou uma das maiores escolas de inglês do país, porque a igreja o apoiou. Ele foi para lá, quando ele voltou, aí ele falou, agora está na hora de você voltar, você vem, você vai trabalhar com fulano. Aí, quando ele voltou, ele já tinha emprego garantido. Você vai trabalhar com fulano, porque ele tem lá um grupo de pessoas e eles querem aprender inglês. Você vai ensinar o grupo dele. Depois ele foi ensinando, trabalhava durante o dia, ensinava à noite. Aí ele foi aumentando o número de alunos até que a própria igreja chegou nele e falou assim, olha, agora você já está maduro para ter a sua escola. Não, mas eu não tenho tanto dinheiro assim. Não, mas se preocupa, o irmão tal tem um prédio, no prédio dele tem lá o andar inteirinho, ele vai te arrumar,
vai dar condições de você alugar aquilo e iniciar os seus negócios. E iniciou, e uma das maiores escolas de inglês do Brasil. E eu entrevistei essa pessoa de mais sucesso, se eu quiser, a história dele falar de mais sucesso. Mas eu estou trazendo aqui que a igreja se interessou em ensinar o caminho para os seus jovens. E esse projeto todinho, quando esse amigo viu o que eu estava fazendo, ele falou assim, nós fazendo isso. E eu fui lá olhar o material dele. Então, é ali que eu estou querendo. Não deu tempo, a gente acabou não podendo continuar com mais sucesso e isso não foi implantado. Mas Ellen White fala, as pessoas estão padecendo porque não tem conhecimento. É ela falando aqui, ó. Conselho a pais, professores, estudantes, página 208. Então, há pobres em nosso meio, por quê? Porque eles não são ensinados a como eles terem controle financeiro, controle da sua vida, não sabem como conduzir os seus negócios, não tem conhecimento. Eu dei curso de palestra de empreendedorismo no Brasil, nós rodamos. Eu com alguns consultores, nós rodávamos, dando curso de palestra no final de semana. E muitas vezes eu deparei com irmãos da igreja que falavam assim, olha, eu não sei quanto que eu ganho. Eu não sei o que é lucro, o que é dinheiro, aí vai no tombo. Eu não tinha, assim, ensinamento para administrar os negócios. E eu, pela bênção de Deus estava abençoando. Porque eram fiéis, Deus estava abençoando. Mas, e o crescimento? Como eu encontrei histórias de pessoas que cresceram, pessoas que tiveram os seus negócios assim, com um crescimento exponencial, que buscaram conhecimento e eram fiéis a Deus. O princípio da sabedoria vem da fidelidade. Mas muitos, já tive sala auditória com mais de 100 pessoas. E quando se perguntava, quantos aqui tem um plano de negócio? Pouquíssimo levantavam a mão. E foi procurar para um casal e falou assim, olha, eu tenho um negócio, um empreendimento, e eu sou fiel a Deus, eu trabalho, e hoje o estado dela aparece à noite. Falou, hoje, eu não estou lá, mas se você passar lá, nós começamos após o pôr do sol, 1h e pouco, nós tínhamos falado à tarde, mas daí não era negócios, né? Começou a parte técnica após o pôr do sol. Antes, são temas que são próprios para o sábado. E ele falou assim, eu vou para lá agora, porque às 8 horas, eu estou atrasado para abrir, mas às 8 horas, quando chegar lá, vai ter fila esperando para consumir os meus produtos. Só que um detalhe, eu não sei minha margem de lucro, eu não sei nada. Vai entrando dinheiro, sabe, vai comprar, mas... Cara, tá lá. Ensinamento. Ellen White fala assim, não tenho conhecimento. O que a Bíblia nos diz? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:4. Prioridades. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza e a honra e a vida. É uma recompensa essa. O empreendedor pode ser eficiente à média que se consegue adquirir, interpretar, compreender e aplicar boas informações. Então eu sou bom, eu aprendo tudo, mas aí como porém. Eu sou técnico, excelente, mas o processo não funcionará de forma adequada sem o devido respeito ao poder e à soberania de Deus. Então, não é só ter o conhecimento, é para que você tem esse conhecimento e como é você fiel. Entendeu? Esse é um ponto. Esses versículos mostram que para compreender a realidade e agir de acordo com o conhecimento, precisamos dar prioridade à reverência pelo Todo-Poderoso. É assim que tem que ser feito. Essa é uma foto inusitada, é algo muito interessante. Esse senhor, né, da cidade de Votuporanga, ele é proprietário dessa padaria, tem um canto ali na padaria, e ele torna-se o símbolo de perseverança. Está escrito do lado ali, tá? É o Bacurau, o nome dele. Mas quem tirou essa foto foi um transeunte, uma pessoa que também de madrugada ia trabalhar, que passava e via esse homem. O que esse homem está fazendo?
Antes de abrir a porta da sua padaria, ele ajoelhava e orava pelas bênçãos de Deus para o dia. E ele sabia que aquilo lá só ia para frente, se tivesse as bênçãos de Deus. Era costume dele. E essa pessoa que passou, tirou essa foto e publicou. Falou assim, todo dia eu vejo ele fazendo isso. E essa vez eu tirei e postei. O Bacurau, lá de Votuporã. Foi algo de matérias por aí. O que tinha de diferente era o temente a Deus. O que tinha de diferente? Os negócios dele eram dedicados ao Deus do céu. Essa é uma grande diferença. Andar com Deus é uma grande diferença nos seus negócios. E nós estamos vendo agora essa primeira parte, eu estou mostrando a importância do nosso povo ter o conceito judaico, bíblico, que Deus falou. Façam assim para que não haja obra no seu meio. A mais, eu vou terminar com a última parte dessa aqui, para depois nós temos a segunda parte desse nosso estudo. Eu vou terminar da seguinte forma. Quando eu montei o Mais Sucesso, eu pensava naquelas pessoas que não tinham orientação para tocar os seus negócios. Eu já era consultor, eu já implantava sistema de administração de empresa. A minha empresa na área de informática implantava sistema de gestão empresarial. E eu olhei aquilo e falei assim, bom, isso um dia vai ser ferramenta para a marca da besta. Isso foi no ano 2000 que eu comecei a olhar. Já desde 96 eu já trabalhava com a área de informática. E vi o crescente no ano 2000 e eu vi o que era a implantação do sistema de controle. Que está explodindo agora, que faz parte da segunda parte dessa palestra. Que eu vou mostrar para vocês qual a urgência que nós temos em ter esse tipo de controle e por quê. E aí, nesse período, né, que eu estava ali na empresa, com o sistema de gestão empresarial e tudo mais, eu vi a necessidade de dar instruções ao nosso povo, inclusive quanto às suas escolhas. Muitos pais conversaram comigo e falaram assim, Fernando, meu filho está na idade de aprender alguma coisa, eu quero botar ele para ele aprender uma profissão. O que você me orienta? Naquele tempo, em 2006 para 2007, eu já falava, irmão, ao invés de ele aprender uma profissão para trabalhar para alguém, procure alguma área em que ele possa ter o seu próprio negócio. As pessoas chamam difíceis. Eu vim de um período em que a nossa família tinha marcenaria. As mães levavam os filhos lá na marcenaria e falavam assim, olha, tem meu filho, o senhor pode ensinar a profissão para ele? Falava para o meu padrasto. E era assim, uma honra quando tinha vaga e o menino aprendia, porque ia aprender uma profissão. O marceneiro ele pode até trabalhar para uma empresa, mas ele sobrevive por si. Há diversas profissões que a pessoa pode escolher em que ela, numa dificuldade, não tendo o emprego, não podendo exercer emprego para outra, ela pode exercer o seu trabalho próprio. Então, quando eu montei o Mais Sucesso, eu tinha esse ponto. O pai chegou em mim e falou, Fernando, o meu filho passou e vai estudar mecatrônica. Que beleza. Eu falei assim, irmão, é uma beleza, mas vai chegar um momento que seu filho vai ficar fora da igreja. Ele falou, por quê? Porque mecatrônica é só grandes empresas têm turno. E vai chegar uma hora que ele vai ser empurrado por Satanás a ter turno. E aí ele vai estar enredado no mundo, já com dívida, porque ele vai ganhar bem, vai comprar as coisas, vai fazer dívida, tal lá. E eu digo, o chefe fala para ele assim, olha, você está no turno da noite. O que ele vai fazer, irmão? O que ele vai fazer sexta-feira à noite? Vai faltar toda sexta-feira à noite? Vai voltar ao sábado? Ensinar os filhos a uma grande profissão, porque a profissão não é o negócio. Não é para o povo de Deus. Volto agora lá atrás ao Israel, ao judeu. O judeu é ensinado a ser empregado? Não. Ele é ensinado a ser o dono. Por quê? Porque ele vai conseguir fazer com que sua vida seja controlada muitas vezes por ele mesmo. E esse é o ponto. Esse é um detalhe importante. Então, essa primeira parte do nosso sermão aqui, do nosso estudo, eu termino por aqui, com esse conceito, e depois nós voltamos
mostrando por que tudo isso, qual a grande importância de você ter esse conceito de todo esse ensinamento do conceito judaico de prosperidade. Deus abençoe e voltamos em instantes com o nosso programa.